Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, Paulo ele tem essa frase. E eu quero meditar com você aí de casa, você que vai ter acesso a essa pregação. Quero meditar em 1 Coríntios com você hoje, né? Do capítulo 9, versículo 26, e ele diz assim: corro, não como sem meta. Eu corro, para mim correr a corrida do céu, para mim correr nessa longa estrada da vida, eu tenho que ter meta. Porque senão eu vou gastar minhas energias, eu vou gastar minha juventude, eu vou gastar meu suor naquilo que não satisfaz, aquilo que não é pão. A juventude é um momento que nos trai muito. Nós começamos a corrida com muito afim, com muita velocidade. E muitas pessoas frustram porque essa velocidade não é a velocidade de Deus. Nós criamos a nossa própria vida, nós pensamos que somos dono do nosso próprio destino. Mas você tem que ter uma meta. Tudo debaixo do céu, tudo debaixo do sol, não tem nenhum sentido se no final de tudo você não ter feito a coisa correta. Você não ter feito o bem, porque a Bíblia diz assim, aquele que fez o bem, você sabe o que é fazer o bem? Não literalmente você fazer um bem para o mendigo, para o irmão, para um próximo. Fazer o bem é crer naquele que por Deus foi enviado. Porque se você crê nessa corrida da vida, naquele que por Deus foi enviado, de fato você fez o bem. Não adianta o mundo, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta você gastar todas as suas energias para no final de tudo você descobrir que você foi o homem que foi pego correndo atrás do vento. Para que você descubra no final de tudo, geralmente esses dias é o dia da velhice, para que você não entenda que você entesourou para o fogo. É isso que o apóstolo Paulo retrata. A segunda parte desse versículo, ele diz assim: eu esmurro meu próprio corpo. É uma palavra muito forte, é uma palavra drástica. Esmurro o corpo. Mas o que ele quis dizer em esmurrar o corpo, meus irmãos? É renunciar uma vida terrena, é renunciar todos os costumes adâmicos, todas as corrupções que estão em nós. Como que eu esmurro meu corpo? É quando eu coloco esse corpo que Paulo chama do corpo do pecado, para viver a vontade de Deus. Você vai contrariar teu corpo, você vai destruir o teu corpo, porque é essa prática adâmica, esse corpo do pecado, é que muitas vezes nos detém na corrida da vida. E eu vou te explicar o que é que te detém na corrida da vida. É o egoísmo, é a incredulidade, certo? É a avareza, é a ira, é a cólera, é a inveja. Isso, isso é coisa da velha natureza. E Paulo diz assim, que eu esmurro esse corpo, eu reduzo esse corpo à escravidão. Mas o que quer dizer reduzir o corpo à escravidão? É submeter a todas as suas vontades à vontade de Cristo. E ele diz assim, o segundo ponto dessa palavra: eu não vou desferir golpe no ar. Ou seja, todo homem que corre sem meta, ele nunca cresce espiritualmente, ele não desenvolve olhos espirituais, ele não desenvolve mente espiritual, ele não desenvolve braços espiritual, que é chamado braço da fé, que leva você a ter um acesso àquilo que Cristo conquistou. Muitas pessoas, eles são formalistas. Muitas pessoas, eles são litúrgicos. Muitas pessoas, eles são assim totalmente religiosos. Só que isso, a religiosidade, a liturgia, o ajuntamento solene, doutrinas humanas,
não faz você desenvolver membros espirituais. Tem 4 pontos dessa palavra. Quando você não desenvolve membros espirituais, você não ataca o sobrenatural. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra o invisível. A nossa luta é contra os espíritos caídos, que nós não acertamos eles se nós não desenvolver membros espirituais. Por isso que Paulo diz assim, eu não corro sem meta. Infelizmente, a igreja hoje está meio que sem meta. Ela está vivendo uma superficialidade de tudo, é superficial em tudo. Ela vive o litúrgico, mas não vive o espírito. Ela vive o estrelismo, o Instagram, as postagens. É muito é lindo viver em público, no coletivo, mas o segredo de correr sem meta é a vida sós com Deus, é a intimidade com Deus. É o tanto que você se enche na intimidade com Deus, e isso faz você ter metas, porque não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, você tem uma meta? Sim, eu não estou ignorando os sonhos humanos, totalmente legalizado por Cristo, não é isso. Eu estou dizendo que adianta você juntar, e no final de tudo você descobrir que você não tem uma meta. Você pegou as rédeas da sua própria vida. Você começou a ditar a velocidade para a corrida do céu. Não, existe só uma velocidade. Não é a corrida eloquente e não é você parar, é a perseverança. Amém? A perseverança, porque eu vou falar uma coisa para você que talvez vou te assustar. Deus não é um Deus de euforia, Deus não importa com o começo seu, Deus não importa com o meio da sua vida. Você sabe que Deus se importa é com o fim, porque o Eclesiastes diz assim, é melhor o fim do que o começo. Tu está entendendo? Eu vi pessoas tão fervorosas no Evangelho, eu vi pessoas tão eloquentes no Evangelho, eu vi pessoas que evangelizavam, que pregavam, mas de repente ele foi perdendo a força da corrida, e de repente eles estagnaram, estacionaram, porque existe uma casa muito confortável, a casa da religiosidade, que é o amparo por esses peregrinos. Não, você não deve servir ou ceder à tentação dessa casa confortável da religiosidade. Não, siga o seu caminho, porque a Bíblia diz em Jó que o justo segue o seu caminho. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.